Olá, espero que você esteja em paz. O podcast Simplesmente um Bahá'í lhe dá as boas-vindas ao episódio 19. A sua companhia torna essa caminhada no estudo da história e dos escritos da fé Bahá'í ainda mais especial. No episódio anterior, conhecemos Carrie e Edward Kinney, em cuja residência Abdu'l-Bahá proferiu sua primeira palestra nos Estados Unidos no dia 12 de abril de 1912. Hoje vamos falar de uma das pessoas que esteve presente naquela ocasião histórica, o Sr. Howard Colby Ives. Howard Colby Ives era pastor da Igreja Unitariana da Fraternidade em Jersey City. Desde pequeno, ele demonstrava uma sede espiritual. Ele era também poeta, escritor e um buscador que não se contentava com as definições tradicionais de palavras como Deus, fé, céu, inferno. Um dia, em outubro de 1911, Howard leu em uma revista a respeito da visita de Abdu'l-Bahá programada para os Estados Unidos. Pouco tempo depois, um amigo pediu-lhe que revisasse algumas anotações que havia feito em uma reunião Bahá'í. Howard achava que a fé Bahá'í era um desses cultos orientais e não estava nem um pouco interessado nisso. Então, quando recebeu um convite, alguns dias depois, para uma reunião Bahá'í, ele estava mais contrariado do que feliz. Ele só foi para não desagradar seu amigo. Lá, ele conheceu o Sr. Mountfort Mills, o Bahá'í que estava coordenando a reunião. O tema era a Primavera Divina. Nas semanas seguintes, o Sr. Mills dedicou bastante tempo e atenção a Howard. Poucos meses depois, em fevereiro de 1912, todas as conversas giravam em torno da iminente chegada de Abdu'l-Bahá. Então, em uma noite fria, Howard disse de repente ao Sr. Mills: "Eu gostaria muito de ter uma conversa com Abdu'l-Bahá a sós, sem sequer um intérprete." Mills respondeu que, sem alguém para traduzir, ele não aprenderia muito, já que ele não entendia o idioma persa e o mestre não falava inglês. Mas esse desejo de reunir-se a sós com Abdu'l-Bahá permaneceu em seu coração. Vamos então ouvir o próprio Howard Colby Ives nos contar a sua história. Abre aspas. Finalmente, o dia 12 de abril chegou. Eu, de fato, me esforcei para ter ao menos um vislumbre de Abdu'l-Bahá. Um vislumbre foi tudo o que consegui. A aglomeração de amigos ansiosos e de curiosos era tão grande que era difícil até mesmo entrar pelas portas. Esforcei-me para chegar a um lugar onde pudesse ao menos vê-lo. Quase impossível. Por fim, consegui avançar até onde pude espiar por cima de um ombro e assim tive meu primeiro vislumbre de Abdu'l-Bahá. Logo na manhã seguinte, bem cedo, eu estava no Hotel Ansonia. A grande sala de recepção já estava bem cheia. Evidentemente, outros também sentiam um impulso semelhante. Eu não queria falar com ninguém. Retirei-me para a janela com vista para Broadway e virei as costas para todos eles. Abaixo de mim, a grande cidade se estendia, mas eu não a via. Fiquei me perguntando do que se tratava tudo aquilo. Por que eu estava ali? O que eu esperava? Eu não tinha hora marcada. Claramente todas aquelas outras pessoas tinham vindo na expectativa de ver Abdu'l-Bahá e falar com ele. Por que eu deveria esperar alguma atenção? Assim, eu estava um tanto afastado dos outros quando minha atenção foi atraída por um burburinho por todo o salão. Uma porta se abria do outro lado, longe de mim, e um grupo estava saindo, e Abdu'l-Bahá apareceu, despedindo-se. Seu fez, aquele chapéu oriental,
estava ligeiramente inclinado, e enquanto eu olhava, sua mão ergueu-se e, tocando-o, recolocou-o em seu devido lugar. Os olhos de Abdu'l-Bahá encontraram os meus, enquanto meu olhar fascinado estava nele. Ele sorriu e, com um gesto que nenhuma palavra, exceto senhorio, pode descrever, ele me acenou. A palavra surpreso não chega a descrever o que senti. Algo incrível havia acontecido. Por que para mim, um estranho desconhecido de quem nunca se ouviu falar, Abdu'l-Bahá ergueria aquela mão amiga? Olhei ao redor, certamente era para outra pessoa que ele estava convidando. A quem quer que aquele gesto se dirigisse, aqueles olhos sorriam. Mas não havia ninguém por perto. E novamente olhei, e novamente ele acenou. E um amor tão compreensivo me envolveu que, mesmo àquela distância e com o coração ainda frio, um arrepio me percorreu, como se uma brisa da manhã divina houvesse tocado minha fronte. Lentamente obedeci àquela ordem imperativa, e ao me aproximar da porta onde ele ainda estava, ele afastou os outros com um gesto e estendeu-me a mão como se sempre me conhecesse. E enquanto nossas mãos direitas se encontravam, com a esquerda ele indicou que todos deveriam deixar a sala e me puxou para dentro e fechou a porta. Lembro-me de quão surpreso o intérprete pareceu quando ele também foi incluído nessa dispensa geral. Mas eu pouco pensei em outra coisa senão nesse acontecimento incrível. Eu estava absolutamente a sós com Abdu'l-Bahá. O desejo hesitante, expresso semanas antes, fora realizado no exato momento em que nossos olhos se encontraram pela primeira vez. Ainda segurando minha mão, Abdu'l-Bahá atravessou a sala em direção à janela onde duas cadeiras esperavam. Mesmo então, a majestade de seu andar me impressionou e senti-me como uma criança conduzida por seu pai. Um pai mais que terreno, para uma conversa consoladora. Sua mão ainda segurava a minha e frequentemente seu aperto se intensificava e segurava com mais firmeza. E então, pela primeira vez, ele falou, e em minha própria língua. Suavemente veio a certeza de que eu era seu filho muito querido. O que havia nessas simples palavras que trouxe tamanha convicção ao meu coração? Não sei dizer. Ou seria o tom de voz e a atmosfera que permeava a sala, preenchida com vibrações espirituais, além de qualquer coisa que eu já conhecera, que derreteu meu coração quase até as lágrimas. Só sei que um senso de veracidade me invadiu. Ali, finalmente, estava meu pai. Minha garganta se apertou. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não poderia ter falado, mesmo que a vida dependesse de uma palavra. Segui aqueles pés magistrais como uma criancinha. Então nos sentamos nas duas cadeiras junto à janela. Finalmente ele olhou bem dentro de mim. Era a primeira vez que isso acontecia desde que nossos olhos se encontraram com seu primeiro aceno. E agora nada se interpunha entre nós. E ele olhava para mim. Ele olhava para mim. Parecia que nunca antes alguém realmente havia me visto. Senti uma alegria por estar, enfim, em casa, e que alguém que me conhecia por completo, meu pai, em verdade estava a sós comigo. Foi como se todo o seu ser se abrisse para me receber. Com isso, o coração dentro de mim se derreteu e as lágrimas fluíram. Eu não chorei no sentido comum. Foi como se uma correnteza há muito represada
fosse finalmente liberada. Enquanto ele olhava, tal jogo de pensamentos se refletia em seu rosto. Ele pôs seus 2 polegares em meus olhos enquanto enxugava as lágrimas de meu rosto, admoestando-me a não chorar, que se deve estar sempre feliz. E ele riu, uma risada tão sonora e jovial. Eu não conseguia falar. Ambos ficamos sentados em perfeito silêncio, pelo que pareceu um longo tempo, e gradualmente uma grande paz me sobreveio. Então, Abdu'l-Bahá colocou sua mão sobre o meu peito, dizendo que é o coração que fala. Novamente silêncio. Nenhuma outra palavra foi dita. E durante todo o tempo que estive com ele, nem um único som saiu de mim. Mas nenhuma palavra era necessária. De repente, ele saltou de sua cadeira com outra risada, como se consumido por uma alegria celestial. Virando-se, ele me pegou pelos cotovelos, me levantou e me tomou em seus braços. Que abraço! Não um mero abraço, minhas costelas de fato estalaram. Ele me beijou em ambas as faces, colocou o braço sobre meus ombros e me conduziu até a porta. Isso é tudo, mas a vida nunca mais foi a mesma desde então. Fecha aspas. Howard Colby Ives se sentia tão atraído a Abdu'l-Bahá que passou a frequentar quase diariamente a casa onde Abdu'l-Bahá estava hospedado. Parecia até que morava lá. Um dia, o mestre estava dando a sua interpretação de uma doutrina cristã, uma visão que era muito diferente do que Howard havia aprendido. Perplexo sobre como Abdu'l-Bahá podia ter tanta certeza, Howard perguntou abruptamente. Abre aspas. Como é possível ter tanta certeza? Ninguém pode dizer com certeza o que Jesus quis dizer depois de todos esses séculos de má interpretação e conflito. Abdu'l-Bahá deu a entender que era bem possível. E é indicativo de minha turbulência espiritual e minha cegueira para com a sua posição, que, em vez de sua serenidade e autoridade me impressionarem, isso me levou a uma verdadeira impaciência. Nisso eu não posso acreditar. Nunca esquecerei o olhar de dignidade ultrajada que o intérprete me lançou. Era como se dissesse: quem é você para contradizer ou mesmo questionar Abdu'l-Bahá? Mas não foi assim que Abdu'l-Bahá olhou para mim. Como agradeço a Deus por não ter sido. Ele me olhou por um longo momento antes de falar. Seus olhos calmos e belos perscrutaram minha alma com tanto amor e compreensão que todo o meu ímpeto momentâneo se evaporou. Ele sorriu tão cativantemente como um amante sorri para sua amada. E os braços de seu espírito pareceram me abraçar, enquanto ele dizia suavemente que eu deveria tentar do meu jeito e ele tentaria do dele. Fecha aspas. Howard Colby Ives lutou por vários meses para compreender a realidade da mensagem de Abdu'l-Bahá. Ele era pastor e havia organizado a sua igreja em meados de 1911. Mas no final de 1912, a igreja estava com problemas financeiros e ele foi forçado a fechá-la. Howard escreveu a Abdu'l-Bahá sobre isso e sobre seu crescente interesse na fé. O mestre transformou a ansiedade de Howard sobre o fracasso de sua igreja com as seguintes palavras: em resumo, não sejas infeliz. Este evento aconteceu para que te libertes de todas as outras ocupações. Dia e noite possas conclamar as pessoas ao reino, propagar os ensinamentos de Bahá'u'lláh, inaugurar a era da nova vida, promulgar a realidade
e ser santificado e purificado de tudo, exceto de Deus. É minha esperança que te tornes assim. Coroa tua cabeça com este diadema do reino, cujas joias brilhantes têm tal poder iluminador que brilharão por séculos e ciclos. De fato, após meses de intensa pesquisa, oração e reflexão, Howard aceitou a causa de Bahá'u'lláh e levantou-se para ensinar a fé com paixão e dedicação. Como Abdu'l-Bahá havia dito, essas joias brilhantes da vida de Howard brilharão por séculos e ciclos. E você pode ler a maravilhosa história dele em seu livro Portais para a Liberdade, disponível na Livraria Bahá'í. A história da busca espiritual de Howard, de seus temores e apegos, dos conceitos e preconceitos que ele precisou abandonar para conseguir enxergar a luz da glória de Deus, nos remete às palavras de Bahá'u'lláh no Kitab-i-Ghan, o livro da certeza. Quando aquele que verdadeiramente deseja resolve dar o passo da busca no caminho que conduz ao conhecimento do ancião dos dias, ele deve, antes de tudo, limpar e purificar seu coração, que é a sede da revelação dos íntimos mistérios de Deus. Deve livrá-lo do pó de todo conhecimento adquirido que o obscurece e das alusões daqueles que personificam a fantasia satânica. A tal ponto deverá ele limpar seu coração que vestígio algum, nem de amor, nem de ódio, nele permaneça, para que esse amor não o incline cegamente ao erro, nem tampouco esse ódio o repila da verdade. Aquele que busca a verdade deve, em todos os tempos, confiar em Deus, renunciar aos povos da terra, desprender-se do mundo do pó e apoiar-se naquele que é o Senhor dos Senhores. Você notou que a guia oferecida por Bahá'u'lláh nessas palavras é aplicável tanto na busca espiritual quanto na pesquisa científica? Isso é simplesmente extraordinário. Usando a linguagem poética e metafórica, Bahá'u'lláh descreve a metodologia científica, que é a mesma que precisamos adotar ao estudarmos a religião. Na verdade, em todos os assuntos, cada um de nós precisa buscar a verdade. Antes de mais nada, o texto sinaliza que é necessário um desejo verdadeiro de buscar a verdade. Sem esse desejo sincero, não vamos nos mover, vamos permanecer acomodados em nossa ignorância, nas tradições do passado, nas crenças que já trazemos conosco. Em seguida, o buscador precisa limpar e purificar o seu coração. Essa purificação inclui muitas coisas. O conhecimento que o buscador adquiriu previamente, as ideias daqueles que viraram as costas para Deus e até mesmo o amor e o ódio. Por que limpar o coração de amor e de ódio? Bahá'u'lláh explica. Para que esse amor não o incline cegamente ao erro, nem tampouco esse ódio o repila da verdade. Mas não é só isso. O buscador deve confiar em Deus, apenas em Deus, e renunciar ao mundo, seus povos, suas ambições e ilusões, suas ideologias e modismos, seus títulos e posições, suas tradições. Precisa renunciar a tudo isso. O texto sagrado do Livro da Certeza prossegue ensinando outras virtudes que o buscador precisa praticar para que seja guiado, mas não temos tempo de prosseguir agora. Quero te convidar a percorrer os outros episódios do podcast Simplesmente um Bahá'í. Há episódios sobre as palavras ocultas, sobre o jejum, sobre os ocidentais que conheceram Abdu'l-Bahá em suas viagens ao Ocidente. Ouça, deixe seu comentário e ajude a divulgar. Até breve.